Abre sua Bíblia comigo aí no livro de Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. Aleluia. Mateus capítulo 14, verso 22. Amém? Vamos seguir então. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar. Enquanto ele despedia as multidões, depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. "É um fantasma!" gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: "Não tenham medo, coragem, sou eu." Então Pedro gritou: "Se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está." "Venha", respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. "Como é pequena a sua fé", disse ele. "Por que você duvidou?" Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Santo, poderoso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos conduz. Nós pedimos, papai, em nome de Jesus, que mais uma vez a tua palavra venha causar efeito, causar transformação, causar edificação nos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, mais de Ti, como nós cantamos, mas nós precisamos também, Senhor, de um avivamento, Senhor, firmado na Tua palavra, um avivamento de fé, de confiança, de esperança, Senhor, em nome de Jesus. Vem edificar nossa fé, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem total liberdade aqui, papai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Só para a gente entender esse contexto aqui, o que estava acontecendo nesse momento, e tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, porque nós estamos vivendo hoje um tempo em que Deus quer trazer para nós esse avivamento de confiança no meio das tempestades, avivamento de fé verdadeira. Nós, como a gente tem falado aqui, e nos perdoem se isso, vocês estão ouvindo isso com muita frequência, mas a gente não tem como mudar o que o Espírito Santo está nos dirigindo. O Senhor está levantando uma igreja avivada, queridos. O Senhor está trabalhando numa igreja avivada. Deus está transformando nossos corações. Eu falo a nossa igreja, somos nós aqui. Ele está levantando uma igreja avivada, firmada na fé. E não é avivada de barulho, mas avivada de fé verdadeira, de fé que move montanhas, de fé que acalma a tempestade, de fé que abre portas onde não tem. Amém, queridos? A fé que move montanhas verdadeiras. Essa é a igreja que Deus está trabalhando com a gente aqui. Louvado seja Ele por isso, porque eu fico imaginando se todos nós estivermos na mesma busca, cheios do Espírito Santo, com a fé avivada. Já imaginou o que Deus vai fazer aqui, queridos? O que Deus vai fazer em nós e através de nós?
vai ser tremendo. Então eu não sei se você está em tempo de tempestade na tua vida, ou um tempo de calmaria, que o mar está tranquilo, está tudo sossegado, está tudo em paz, ou se está no meio de uma tempestade tremenda, mas o Espírito Santo quer falar ao nosso coração sobre esse assunto, amém? Então vem comigo, vamos entrar nesse barco aqui junto com os discípulos e entender o que Deus quer trabalhar com a gente. Jesus e os discípulos, eles estavam vivendo aqui a fase mais ativa dos 3 anos do ministério de Jesus aqui, porque era um momento de muita atividade, eles estavam com muita atividade, muita coisa para fazer. Eles ficavam o dia todo ali, era o sermão do monte, e aquela multidão atrás deles, e muita cura, muita ministração. Eles passavam o dia todo ali curando pessoas. Era um momento de muita atividade. Eles estavam muito ativos e cansados também, por conta de toda essa atividade deles. E no meio de tudo isso, dessa situação toda, ainda eu estou falando aqui, estou resumindo aqui os capítulos anteriores ao que nós lemos aqui. E nessa atividade toda, nessa correria toda que eles estavam, muita gente sendo curada, multidões. Jesus recebe uma notícia no capítulo anterior, impactante, que o João Batista havia sido assassinado. E não era apenas um ente querido, era muito mais que isso. Era primo de Jesus e era amigo de Jesus, e ele batizou Jesus, e ele veio para preparar os caminhos do Senhor. E aquela notícia, no meio daquela coisa, daquela turbulência toda, Jesus diz, ele precisa de um tempo. Ele fala assim, vamos lá para o outro lado agora. Estou parafraseando aqui, mas ele fala assim, vamos lá para o outro lado, eu preciso de um tempo, eu quero orar, eu quero acalmar minha alma, eu quero aquietar minha alma, eu quero orar, eu quero entrar no Espírito aqui e relaxar a minha cabeça. E aí ele vai lá para o outro lado, mas o que acontece é que a multidão percebe essa movimentação deles para o outro lado, e vai todo mundo para lá. E aí quando chega lá do outro lado, Jesus se move de compaixão daquele povo, e aquele tempo que ele queria para orar não aconteceu, e foi mais um dia intenso de muitas ministrações e muita cura, e aquelas multidões. E aí já vai chegando o finalzinho do dia, e aí os discípulos falam, Senhor, vamos dispensar esse povo, porque nós não temos nada aqui para eles comerem, eles precisam comer. E aí Jesus pega os peixinhos e os pães e fazem ali a multiplicação, e Jesus faz a multiplicação que nós conhecemos, a multiplicação dos pães e peixes ali, todos são alimentados. E aí Jesus, depois de mais um dia, ele diz assim, bom, agora vamos lá para o outro lado, de novo, e vocês vão indo na frente, entra no barco, e vai lá para o outro lado, e eu vou ficar aqui, vou dispensar a multidão. E eles vão para o outro lado, e Jesus fica ali dispensando a multidão, despedindo a multidão, e aí ele vai orar. Então até aí é onde começa o que nós lemos aqui. Até aqui eu estava resumindo os capítulos anteriores, e aí Jesus vai ter o tempo de oração dele. Ele vai se retirar ali para se aquietar a alma dele e se prostrar. E como nós precisamos disso, né, queridos? Como nós precisamos disso no meio das nossas agitações, daquelas coisas, das coisas boas, das coisas difíceis da vida, das agitações da vida. O que nos concentra de novo, o que nos coloca no eixo de novo. Às vezes nós queremos resolver essas coisas com uma viagem, com um passeio, com seja lá as coisas que a gente gosta, com futebol, com seja lá o que for, e é muito bom, não tem problema não. Mas quando a gente precisa voltar para o centro, quando a gente precisa voltar para o foco, quando a gente precisa equilibrar a alma, queridos, não tem viagem que faça isso. Não tem comida que faça isso, não tem nada que resolva. O que resolve é quando a gente fica quietinho no nosso quarto, tranca a porta, se prostra e fala com
quem renova a nossa alma, com quem restaura a nossa alma, com quem nos coloca de novo no centro, amém? E Jesus faz isso, mas aí está acontecendo uma coisa interessante enquanto isso. Enquanto Jesus estava ali quietinho, orando, se restaurando, se recompondo, em paralelo a isso, estava acontecendo uma coisa terrível, porque no verso 22, logo em seguida, Jesus insistiu, olha aí, o verso 22, logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Então Jesus, ele não falou para eles assim, olha, dá um tempo para mim aqui, eu vou despedir o pessoal e vou orar, não. Ele deu um comando. Tem outra versão que diz assim, Jesus compeliu, é um comando, ele falou, vai lá, entra no barco e vai lá para o outro lado. Será que Jesus não sabia que teria uma tempestade lá no meio daquele mar? Será que era novidade para Jesus? Pegou ele de surpresa, será? Que ia ter uma tempestade ali? Jesus sabia que tinha uma tempestade lá. Jesus falou para ele, entra no barco, e vamos entender aqui o contexto, queridos. Eles estavam cansados. Não era que eles estavam assim, passeando e daqui a pouco, agora vocês precisam passar por uma prova. Não, eles estavam cansados o dia todo. Depois de um dia cansativo, Jesus manda eles entrarem no barco e ir de encontro a uma tempestade. Como a gente viu, aterrorizante, terrível. E eles entram no barco e vão de encontro àquela tempestade. Agora, Jesus, no verso 23, fala, depois de mandá-las para casa, as multidões, depois de mandar o pessoal para casa, Jesus subiu sozinho ao monte, a fim de orar. Quando anoiteceu, ele estava ali sozinho. Então vamos entender uma coisa aqui. Jesus, final da tarde, daquele dia, fez a multiplicação dos pães, mandou os discípulos irem para o mar, final da tarde, mandou os discípulos irem lá para o meio do mar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho, orando. Esse tempo, nessa época, os romanos dividiam a noite em quatro vigílias. Então, das 6 até as 9 era a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 da manhã a terceira vigília, e das 3 da manhã às 6 da manhã a quarta vigília. Então, no final da tarde, provavelmente antes da primeira vigília, Jesus já estava dispensando eles e mandou eles entrarem no barco e ir lá para o outro lado. Eles não sabiam que ia encarar uma tempestade. Depois diz assim, que quando anoiteceu, nós lemos agora, quando anoiteceu, Jesus ainda estava lá orando. Então, já se passaram 3 horas que os discípulos tinham ido, mais ou menos, eu estou chutando aqui, mais ou menos umas 3 horas, já devia ser lá, anoiteceu, vamos imaginar que eram umas 9 horas. No começo da segunda vigília, os discípulos estavam lá na tempestade, e Jesus estava aqui orando. Aí depois, olha só o verso 24. Enquanto tudo isso estava acontecendo, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, por um vento forte que havia se levantado. Olha isso, gente. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Por volta das 3 da madrugada, algumas versões falam, na terceira vigília, Jesus foi ter com eles. Quer dizer, eles ficaram no meio dessa tempestade por quase 6 horas. Mais ou menos por 6 horas eles ficaram lá, no meio da tempestade. Será que é novidade isso? Foi surpresa para Jesus? Será que Jesus sabia disso? Não é estranho, não é controverso isso, a gente imaginar que um Jesus tão bom, tão doce, tão maravilhoso, um Deus que só faz coisas boas, e que nos ama,
Ele manda a gente de encontro para uma tempestade no meio do mar, águas agitadas, e ele vai orar. E fica lá, quietinho no canto dele orando, com certeza sabendo o que estava acontecendo lá do outro lado, no meio dos discípulos. Interessante isso. É estranho isso acontecer. Mas sabe o que acontece, queridos? A prova que Deus coloca sobre a sua vida, sobre a minha vida, é didática. Ele não judia de ninguém, obviamente, não tem motivo para fazer ninguém sofrer. Mas, por exemplo, você seria tratado, você se disporia a ser tratado por um médico que tivesse feito 6 anos de curso e mais 2 anos de especialização, tudo teórico, mas nunca tivesse entrado em uma sala de cirurgia ou em qualquer tipo de coisa, de atividade prática de medicina. Você seria tratado por um médico desse? Não. Porque a teoria que nós aprendemos, ela nos edifica, ela nos vai consolidando, elas vão edificando a nossa fé, mas o que nos transforma, o que nos mantém, o que nos dá solidez de fé, o que nos traz o avivamento, é a prova prática na vida. Estão entendendo, queridos? Jesus estava ensinando esses discípulos todos os princípios do reino, como funcionava o reino e como funciona a dinâmica do céu e da terra, e eles estavam aprendendo muita coisa, vendo ali muitos milagres acontecer. Eles já tinham realizado alguns milagres, mas eles precisavam ser aprovados na prova prática da vida. E Jesus sabia que ali, no meio daquele mar, eles iam de encontro a uma baita tempestade, e não poupou eles, mandou eles entrarem no barco e ir direto àquela tempestade. Mas o barco não afundou, nada aconteceu. Jesus estava tranquilo, porque ele tinha o controle e o domínio de toda aquela situação. Nós passamos, queridos, pelas provas mais turbulentas da vida, as mais difíceis da vida, fazem parte. Nós passamos por provas, faz parte da vida. E Deus permite nós entrarmos nessas provas e nessas dificuldades, e entrar nesses mares turbulentos, faz parte da vida tudo isso. Mas Jesus está junto com a gente ali, não deixa nada de mal acontecer, não deixa o barquinho afundar. Amém? No verso 27, ele diz assim, verso 26, quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. O que era ruim, estava ficando ainda pior, porque agora além da tempestade tem um fantasma também. Aí no verso 27, imediatamente, porém, Jesus disse, não tenham medo, coragem, sou eu. A voz do amigo, no meio da tempestade. A voz do amigo, no meio daquela tempestade. Olha que mudança que teve no contexto todo que aconteceu. Entende isso aqui, queridos? Olha que coisa, a gente costuma ler isso e a gente não se apega aos detalhes, porque eles estavam aflitos e desesperados com aquela tempestade. Mas quando Jesus chega até eles, Jesus não, o que seria o mais normal, o que seria o mais óbvio? Jesus chegando até eles, andando sobre o mar e vendo aquela tempestade toda, o mais óbvio seria Jesus acalmar a tempestade e depois ir até eles. Mas Jesus não acalmou a tempestade. A tempestade, aqui enquanto eles estão nessa conversa aqui, a tempestade continua.
as águas jogando o barco de um lado para o outro e tudo continua normal. E Jesus fala para eles: calma. Não é estranho isso? Só eu acho estranho isso? Como calma? Para a tempestade que eu vou ficar calmo. A tempestade não para, como eu vou ficar calmo? E Jesus fala para eles: calma. Não se preocupa, por que você está com medo? Jesus questiona eles no meio da tempestade. Eu ia falar: Senhor, para a tempestade, eu vou ficar calmo na hora. O aprendizado o treinamento que Deus traz para nós, queridos, nós precisamos dessas tempestades, nós precisamos dessas turbulências da vida, porque a gente aprende, a gente estuda, a gente lê, a gente sabe tudo isso. Mas sabe quando os discípulos já sabiam que poderiam crer? Jesus até questiona eles. Jesus fala para eles: não tenham medo, coragem, sou eu, coragem. Então tudo isso Jesus já tinha ensinado para eles. Mas é só naquela vivência prática de estar no meio da tempestade e acalmar o coração é que ia trazer a edificação para eles. O crescimento, a maturidade espiritual deles só aconteceria naquele contexto. Não adianta, não aconteceria dentro do Sermão do Monte ou de uma sala de aula. O crescimento deles tinha que ser prático naquela situação, e assim é nas nossas vidas. Jesus não acalmou a tempestade. Jesus primeiro acalmou o coração deles. Primeiro, Jesus quis ver a resposta deles, olhando para o amigo, para o próprio Deus, em quem eles confiavam. Estão entendendo, queridos? Quando a gente está no meio da turbulência, o que eu quero dizer é que, quando a gente está no meio de uma turbulência, naquelas coisas da vida que a gente não espera acontecer, as situações controversas da vida, cada um de nós tem um contexto aqui, uma situação. A gente fica gritando para o Senhor: Pai, acalma a tempestade, resolve isso, resolve aquilo. E Deus está falando: calma, calma. Ele poderia dar um comando e resolver esse problema da tua vida. Ele poderia dar um comando e resolver o problema da minha vida. Mas primeiro, antes de resolver o problema, Ele quer ver a nossa resposta de fé no meio da tempestade. Lá no meio da turbulência, das águas te jogando para um lado e para o outro, no meio das incertezas, no meio das respostas de exames médicos, no meio dos problemas jurídicos, financeiros, familiares e de toda ordem, no meio da turbulência, o Senhor quer que você veja Ele na situação. Sabe o que acalmou os discípulos? O que acalmou eles? Não foi porque o mar ficou tranquilo, porque o mar continua agitado. O que acalmou eles foi ver Jesus naquele contexto. Sabe o que acalma o seu coração? Sabe o que vai acalmar a tua alma? O que vai te deixar em paz? É quando nesse contexto de vida que você está vivendo, nessas circunstâncias que você está vivendo, você conseguir acalmar sua alma e ver o Mestre, e ver o amigo, e ver Jesus. A situação mudou tanto de contexto ali, depois que eles viram Ele, que a tempestade continuava. Olha que interessante isso. A tempestade continuou, e eles esqueceram dela, já não falaram mais da tempestade, porque a tempestade ainda não tinha parado. E olha o que acontece aqui no verso 28. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. E Jesus não perdeu a oportunidade, falou: venha. Então eles estavam aterrorizados e morrendo de medo daquela tempestade. Quando eles olham para Jesus, se assustam pensando que era um fantasma, mas quando eles entendem que é Jesus, acabou o problema da tempestade. Eles passaram de um problema que eles estavam vivendo ali com aquela turbulência toda, para buscar agora um desafio.
Falou, não, é o Senhor. Então, a tempestade acabou o problema na cabeça deles. Agora, eu quero um desafio novo. Agora eu quero andar sobre as águas. A tempestade para mim já era, isso aqui não é problema. O Senhor está comigo, eu estou te vendo nessas circunstâncias. Eu estou vendo o Senhor no meio desse negócio. Eu estou entendendo agora que o Senhor está aqui por algum motivo. Talvez eu não sei o porquê. E isso tudo está acontecendo na minha vida. Mas eu sei que o Senhor está comigo, então eu estou tranquilo. E se eu estou tranquilo, se o Senhor está comigo, então essa tempestade que era um gigante na minha vida, já não me preocupo mais tanto com ela. Eu quero um desafio com o Senhor agora, eu quero andar sobre as águas. Estão entendendo, queridos? Aquilo que era um grande problema para eles, se tornou nada, porque até aqui a tempestade continua. Está continuando o vento forte, o barco balançando, as águas agitadas. Continua tudo acontecendo, o mesmo cenário está acontecendo, mas o coração e a mente deles não está mais preocupado com isso, porque agora eles estão vendo o Mestre. O que preocupa eles agora, a cabeça deles agora está focada, não, peraí, se o Senhor está aqui agora eu também quero isso. Já não é mais aquela tempestade, é um novo desafio, um novo plano, uma nova ideia, coisas novas. Eu não quero mais me preocupar com esse problema dessa tempestade que eu estou vivendo. Agora eu quero coisas novas, porque o Senhor está comigo, eu estou te vendo. Eu quero as coisas novas do Senhor, quero andar sobre as águas. Olha que tremendo, gente. E aí, no verso 29, venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Então, aqui é outra coisa interessante que a gente vê, porque o Pedro impulsivo com as coisas da vida, e muitos de nós somos assim, a gente se empolga com as coisas e acaba entrando em lugares que talvez não deveria ter entrado, e Deus permite a gente entrar, porque ali vai ser mais um caminho de prova, e em que Ele vai poder fazer a gente crescer na nossa fé, na nossa esperança, na confiança dEle. Mas no primeiro momento, Jesus coloca diante deles uma prova. São duas situações diferentes. Quando Jesus manda eles irem lá para a tempestade, eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo e o que ia acontecer. Agora não foi Jesus que mandou. Agora o próprio Pedro que falou, eu quero ir. Primeiro Jesus manda eles ir de encontro a uma situação, uma prova, e no segundo momento o Pedro fala, eu quero essa prova, eu quero ir para a prova agora. Não foi Jesus que mandou, Ele que pediu. E essas duas situações, queridos, acontecem nas nossas vidas. Às vezes nós entramos em situações complexas da vida, dificuldades da vida, problemas que nós nunca imaginamos que íamos entrar. A gente simplesmente estava vivendo, e quando a gente vê, está no meio de uma tempestade que a gente não plantou, que a gente não imaginou. Fomos colocados ali por algum motivo. E há outras circunstâncias em que nós entramos como Pedro, que a gente fala, Senhor, a gente ora, e eu quero muito isso, e Deus vê o nosso coração sincero, querendo uma resposta dEle, e às vezes Ele não dá nenhuma resposta, ou às vezes até permite, fala, então vai por esse caminho, vai ser dolorido, vai ser um pouco difícil, você vai apanhar um pouquinho ali, mas eu vou estar contigo em todo esse processo, e você vai crescer poderosamente na fé, na esperança, na confiança. No verso 30, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Ele estava bem, queridos, o Pedro estava bem, ele estava andando sobre as águas, no meio da tempestade. A tempestade continuava, até aqui a tempestade continua, e no meio não era na calmaria, não, no mar tranquilo, com Jesus na frente dele, era no meio da agitação, no meio do mar revolto. Jesus chama ele desce e vai andando sobre as águas. E sabe por que ele andou sobre as águas? Porque os olhos dele, ele estava olhando para os olhos de Jesus.
Ele estava olhando diretamente ali nos olhos de Jesus. E aí ele continuou, foi caminhando sobre as águas. Mas aí, quando ele reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Às vezes nós temos, Deus fala conosco através da palavra, Deus fala com a gente através de um louvor, ou através de um culto, de uma pregação, enfim. E nesses momentos a gente fita os nossos olhos em Jesus, como Pedro fez. E quando a gente fita os nossos olhos em Jesus, a gente começa a andar sobre as águas, a gente começa a caminhar por fé, a gente começa a conquistar, a gente começa a sair tirar o nosso coração da angústia, da dor e da preocupação. Mas aí de repente, a gente para um minuto, um segundo, para olhar para o lado e a gente vê o vento forte, a gente vê a água agitada, a gente olha as circunstâncias da vida e aí a gente afunda. E aí a gente afunda porque a nossa fé esmorece quando os nossos olhos estão olhando o que está acontecendo ao nosso redor. Aí a nossa fé esmorece, a nossa fé cai, porque a Bíblia nos ensina que nós temos que andar por fé e não por vista. Pedro caminhou sobre as águas por fé, olhando para Jesus, mas quando ele reparou, quando ele viu o que estava acontecendo ao redor dele, que ele estava andando sobre o mar no meio de uma tempestade, aí ele caiu na real e acabou a fé, e aí ele afundou. O Senhor quer que nós estejamos com os nossos olhos fitos nos olhos dele. Amém, queridos? O que Deus quer que você faça nessa noite é que você tire os olhos dessa circunstância que você está vivendo, dessa situação, seja ela qual for, e que você fite os seus olhos em Jesus. Olhe nos olhos dele, veja ele vindo no meio da tempestade, caminhando sobre as águas até você, e fite os seus olhos nele. A tempestade vai passar no tempo certo, mas o que Jesus quer é que o seu coração fique calmo, tranquilo, confiante, mesmo no meio da tempestade. Como eles ficaram? Eles estavam tremendo de medo, mas quando eles viram Jesus, a tempestade deixou de ser um problema. Ela não era mais problema. Eles já queriam outras coisas, queriam andar sobre as águas. Se você tiver com seus olhos fitos em Jesus, se você estiver olhando nos olhos de Jesus, se você conseguir ver Jesus nessa circunstância que você está vivendo, se você focar seus olhos em Jesus, toda essa circunstância que você está vivendo, ela vai se tornar pequenininha, ela vai perder esse efeito de causar angústia em você, ela vai perder esse efeito de causar dor, de causar preocupação. Você vai descansar nos braços dele. A situação ainda pode demorar um pouquinho para passar, a tempestade ainda pode demorar um pouquinho para passar, mas o seu coração vai estar como se não tivesse em tempestade nenhuma. O seu coração vai estar como se você estivesse nos verdes pastos, descansando. Amém? E aí Pedro diz para ele: salva-me, Senhor. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Aleluia. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Por que você duvidou? Já imaginou, queridos? Daqui a um tempo, nessa circunstância que você está vivendo, quando chega a hora de te tirar da água, Jesus realizar o que Ele tem para a tua vida, e a gente poderia ouvir talvez: muito bem, filho, muito bem, filha, gostei de te ver nessa fé, estava no meio da turbulência, no meio daquela coisa, mas não esmoreceu na fé, ficou firme, confiando, olhando para mim, meu coração se alegrou com você. Ou a gente pode ouvir:
como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Já parou para pensar nisso, queridos? Eu fiquei imaginando Jesus falando para mim: filho, por que você duvidou? Eu já fiz tantas coisas na sua vida, eu já fiz tantos milagres na sua vida, você já me viu, você já fez prova de mim, você já sabe quem eu sou, por que você duvidou? Porque Jesus não fala isso com Pedro como bronca. Se você ler e entender e entrar nessa história, você vai ver que Jesus está falando com Pedro com amor. Não é com bronca. Jesus não está dando uma bronca: Pedro, você duvidou, você não tem fé. Não foi isso não. Ele está falando como se fosse um amigo que ama muito o outro amigo, mas que por algum motivo ficou decepcionado com a atitude dele. Poxa, Pedro, você andou comigo, a gente fez tantos milagres, você acabou de ver a multiplicação dos pães. Por que você duvidou? Você está vindo bem. Por que você duvidou? E aí no verso 32, quando entraram no barco, o vento parou, acabou a tempestade. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Eu não sei se Jesus vai acalmar essa tempestade da tua vida hoje, ou se ainda vai levar um tempinho. Mas a questão aqui, queridos, não é acalmar a tempestade. A questão é tirar teu foco da tempestade. A questão é tirar seu coração da tempestade. A questão é você estar no meio da tempestade, mas com seu coração descansado, confiante nele, com seus olhos olhando para ele. O Senhor está dizendo para você: filho, por que você está duvidando? Por que você duvidou? Por que está duvidando? Aleluia. Fecha seus olhos, queridos. Eu queria que você agora apresentasse seu contexto de vida. E eu fui ministrado por essa palavra, e eu apresentei o meu coração e a minha tempestade, a tempestade que eu estou vivendo diante do Senhor. E eu gostaria que você fizesse isso, porque é renovador. Quando você consegue ver a tempestade que você está vivendo, as águas agitadas da sua vida, e aí você fecha seus olhos e consegue ver Jesus vindo na sua direção, e os seus olhos fitos nos olhos dele, e o seu coração vai acalmando. A tempestade continua, mas vai vindo um bálsamo sobre você, uma calmaria sobre você, uma confiança no seu coração, uma fé que move montanhas, porque é Jesus sobre a sua vida, porque é Ele dizendo: por que você está duvidando, filho? Por que você está duvidando, filha? Sou eu.